Você já ouviu falar de um suplemento que chama Airborne? É um suplemento que tem uma história super legal. Ele é feito para aumentar a imunidade, criado por uma professora de crianças, onde teoricamente circulam-se muitos vírus e germes, segundo ela. E ela criou esse suplemento que você coloca na água, tem poder efervescente, assim como vitamina C, e aí você acha que aquilo funciona ainda mais, que é bonitinho e tudo mais. E aí vendeu milhões, foi muito usado pelos viajantes rotineiros de avião, onde teoricamente também circulam-se muitos germes, está ali fechado, perto de muitas pessoas. E ela recebeu, depois de tempos, multas milionárias de 23 milhões de dólares. Se fosse hoje, passaria facilmente 50 milhões. Porque meio propaganda enganosa, não tinha comprovação científica com relação a isso. Depois disso, algumas pessoas pararam de tomar, outras pessoas continuaram tomando, porque ele continuou sendo vendido, obviamente sem a falsa promessa, e muitas pessoas sentiam que aquilo realmente melhorava a imunidade delas e tudo mais. E aí a gente vai entrar num negócio que chama efeito placebo, ou seja, você toma e aí aquilo melhora ou não melhora, e vai muito da crença da pessoa, porque viajar de avião para algumas pessoas pode ser estressante. As pessoas são muito estressadas com esses germes e vírus e tudo mais. Se você pelo menos fica tranquilo, quem sabe a baixa do cortisol causado por um placebo melhora sua imunidade realmente? Ninguém vai saber. E aí eu quero falar desse ninguém vai saber com relação ao mundo de hoje. Eu vou dar um exemplo aqui de creatina. Segundo a grande maioria dos estudos de creatina, os efeitos dela são pífios, mínimos. Se você malhasse um pouquinho mais, você teria mais efeito que a creatina, por exemplo. Se fosse um dia a mais na academia, fizesse um exercício a mais, teria muito mais efeito. A grande maioria dos estudos com creatinas não chegam em 500 pessoas durante o ano. Pra vocês terem ideia, são milhares de pessoas, mais de 3 anos com estudo com Ozempic, Mounjaro e outros remédios aí para colesterol e tudo mais. Os estudos são gigantes com creatina. Perto desses são os estudos mínimos. Realmente é o suplemento mais utilizado, mas segundo esses estudos, o resultado é muito, muito pequeno. Mas por que é tão tomado, se as pessoas tomam tanto assim, né? Enfim, por causa de rede social, elas já falam, creatina, você tem que tomar, é um suplemento obrigatório, o suplemento mais estudado que tem, e tudo mais. É o suplemento mais estudado que tem, mas nem por isso indica que ele é bom. Mas vamos lá. Quando você tem efeito placebo, eu desafiaria as pessoas que tomam creatina há muito tempo a fazer o seguinte: vou tomar creatina um ano inteiro e vou pedir, por exemplo, minha esposa para trocar durante 2 meses do ano, 2 vezes 2 meses, vamos supor que ela escolha que é abril e maio e depois agosto e setembro. Ela vai escolher na cabeça dela 2 meses para ela colocar farinha no lugar da creatina e eu não vou saber. Eu tô tomando achando que é creatina. Eu duvido que eu saberia quais meses ela tirou. Porque o efeito é muito pequeno quando você compara com placebo. Porque quando você toma creatina, você acha que você está mais forte. Aí você vai lá na academia e põe mais força. Você vai à academia, porque afinal, eu tô tomando creatina, então eu vou, não posso matar o treino, porque eu tenho que fazer a creatina fazer efeito. Então, os efeitos da creatina são muito mais internos do que musculares, segundo os próprios estudos. Os efeitos são muito pequenos. E aí, se você quer continuar tomando, não tem nada contra, eu só tô falando isso aqui para abrir a cabeça, tá? Claro, vai lá medir sua creatinina, que tem aumentado de algumas pessoas, conversas com nefrologistas também, enfim, nefrologistas sérios, né? Hoje tem profissional que quer mais aparecer do que fazer o que deve ser feito realmente. Mas então, vai lá, usa a sua creatina de forma consciente. Se ela realmente melhora, porque eu acho que ela melhora algumas pessoas sim. Que legal, mas faz esse teste do placebo, fica um tempo sem tomar, vê se faz uma diferença absurda, mas ela funciona muito mais na sua cabeça de achar que está tomando algo que te dá mais energia, eu tenho que fazer uma força a mais, não, estou com força, quer ver, eu consigo fazer mais uma repetição aqui no supino, no leg press e tudo mais. É isso, a história do Airborne batendo na história da creatina aí. Não, creatina não vai ter multa nenhuma, porque realmente tem estudo e tudo mais. Mas para muitas pessoas funciona muito mais como placebo do que como realmente ela funciona. Que bom, porque ela pelo menos obriga a pessoa a malhar um pouquinho mais e não faltar aos treinos.